Meu nome é Adriana. Tenho 38 anos e por 7 deles, minha rotina girou em torno de uma mulher, que não era minha mãe, mas que preenchia esse espaço de um jeito que até hoje eu não sei nomear direito. Minha tia Neuza não tinha filhos, nunca teve. Ela era irmã do meu pai, 10 anos mais velha que ele. E quando meu pai morreu, eu tinha 26 anos, ele tinha 52, infarto fulminante numa sexta à tarde. Foi a Neuza quem apareceu na porta do meu apartamento com uma marmita e ficou sentada ao meu lado no silêncio por horas. Ela não tentou me consolar com palavras. Ela só ficou. A Neuza era assim. Ela não falava muito, mas o que ela fazia inteiro. Eu não tinha irmãos. Minha mãe tinha ressado quando eu era criança, e a relação com ela era educada e distante, daquele jeito que dói mais do que brigar. Então, o que eu tinha de família real, de família que aparece, era a Neuza. Quando ela começou a ter problemas de saúde, primeiro foi o joelho, depois veio o diabetes que dificultava a cicatrização, depois uma queda no banheiro que a assustou mais do que me assustou, eu comecei a ir mais. Uma vez por semana virou 3 vezes. 3 vezes virou quase todos os dias. Eu levava ela nas consultas, buscava remédio, ficava de noite quando ela estava com dor e não queria chamar o SAMU por achar que estava exagerando. Ela nunca pediu nada diretamente. Esse era o jeito dela. Mas uma noite, quando eu estava saindo do apartamento dela e ela estava com dificuldade de dormir, ela me segurou pelo braço na porta e disse: "Adriana, você sabe que eu sei, né?" Eu perguntei o que ela sabia. Ela disse: "Tudo." E apertou meu braço. E eu entendi que era o jeito dela de dizer obrigada. Eu não sabia naquele momento que ela estava se despedindo. Quando a Neuza piorou de verdade, foi rápido. Em 3 meses ela foi de independente para semidependente. Contratamos uma cuidadora para ficar de segunda a sexta. Eu pagava metade do valor. A outra metade vinha da aposentadoria dela. No fim de semana, eu ficava. Os primos apareciam raramente. Eram filhos de outro tio, já falecido, e moravam fora. 2 em Campinas, 1 no Paraná. Vinham em Natal, às vezes no aniversário dela. Mandavam mensagem no grupo da família dizendo: "Qualquer coisa me avisa." Ninguém avisava, porque eu cuidava de tudo. E porque avisar significa reconhecer que a coisa está grave. E reconhecer significa ter que aparecer. Eu não julgava abertamente. Cada um tem sua vida, mas eu sentia. Sentia quando ela perguntava se o Rodrigo ia vir no fim de semana e eu precisava inventar uma desculpa por ele. Sentia quando ela acordava de noite pedindo água e eu estava lá. E ela me olhava com uma expressão de alívio que me fazia querer chorar em silêncio no corredor. Sentia quando ela me entregou numa tarde o celular antigo dela, um aparelho de 4 anos, tela trincada na quina, e disse: "Guarda isso pra mim, não deixa ninguém mexer." Eu guardei, coloquei na minha bolsa, não perguntei por quê. Ela morreu 6 semanas depois, numa madrugada de quinta para sexta, com a cuidadora presente, sem sofrimento aparente, segundo o médico. Eu estava em casa. Me ligaram às 4 da manhã. Fui direto pro apartamento dela. Fiquei lá até o amanhecer, sozinha com o que sobrava daquele silêncio enorme que uma pessoa deixa quando vai embora. Os primos chegaram no dia do velório. Se você já cuidou de alguém que a família abandonou e depois viu essa mesma família aparecer na hora de dividir, fica aqui comigo. Essa história é sobre isso e sobre o que acontece quando a pessoa que foi embora deixou uma prova que ninguém sabia que existia. O velório foi num sábado. Os 3 primos estavam lá: o Rodrigo, o Fernando e a Sílvia. Eles vieram de terno e de vestido de cerimônia, com aquela postura de quem está triste, mas também já está pensando na próxima etapa. Eu estava de blusa preta que peguei às pressas. Tinha olho inchado, não tinha dormido. No dia seguinte ao velório, o Rodrigo me ligou. Ele disse que tinham contratado um advogado para conduzir o inventário. Disse que seria mais rápido e menos doloroso assim. Disse que o apartamento da Neuza, um 2 quartos no bairro que ela comprou nos anos 80, que valia hoje em torno de R$400 mil, seria dividido entre os herdeiros legais. E então ele disse com uma gentileza que me pareceu ensaiada: "Você não é herdeira legal, Adriana? Você sabe disso, né? Filha do irmão falecido, a linha de herança não passa por você automaticamente." O advogado explicou.
Eu fiquei em silêncio. Ele continuou: mas a gente quer fazer isso direito. Se você tiver alguma coisa da casa que a tia te deu, pode ficar. A gente não vai discutir isso. Como se ele estivesse me fazendo um favor. Eu desliguei o telefone, sentei na beira da cama e fiquei olhando para a bolsa que estava no chão. A bolsa onde eu tinha colocado o celular velho da Neuza 6 semanas antes, sem nunca abrir, porque ela tinha pedido para guardar, e eu guardei. Eu peguei o celular. A tela trincada acendeu quando apertei o botão lateral. Ainda tinha bateria? Pouca, mas tinha. Fui nos arquivos de áudio. Tinha um único arquivo, gravado 15 dias antes da morte dela, com duração de 38 segundos. Eu coloquei o celular no ouvido e apertei play. A voz da Neuza saiu trêmula, mas clara, com aquela dicção dela, pausada, de quem pensa antes de falar. Isso aqui é para Adriana. Se alguém estiver ouvindo isso, que não é ela, pode parar agora. Adriana, você sabe o que você fez por mim? Tem um bilhete no terço dentro da gaveta da mesa de cabeceira. Lê com calma, você merece. 38 segundos. Eu ouvi 3 vezes seguidas, com a mão tremendo. Fui ao apartamento da Neuza naquele mesmo dia. Os primos ainda não tinham ido lá. O inventário estava em andamento, mas o apartamento ainda estava lacrado pela família informalmente, esperando o processo. Eu tinha a chave, sempre tive. Entrei. O apartamento tinha aquele cheiro de quarto fechado que me apertou o peito de um jeito que eu não esperava. Fui direto para o quarto dela. Abri a gaveta da mesa de cabeceira. O terço estava lá, de contas azuis, desgastado de tanto uso. Dentro das contas dobradas havia um bilhete. Uma folha de papel de carta dobrada em 4 com a letra dela. A letra que ficou mais trêmula nos últimos meses, mas continuava sendo inconfundível. Abri devagar. Estava escrito à mão com caneta azul. Adriana, fui ao cartório em agosto. Tem um testamento registrado em seu nome. O advogado é o Dr. Marcelo Alencar, escritório na Rua das Palmeiras. Ele sabe o que fazer. Não assina nada antes de falar com ele. Não deixa ninguém apressar você. Você me conhece. Eu não faço coisa pela metade. Com amor, Neuza. Eu li 2 vezes, 3, 5. Fui ao cartório em agosto. 4 meses antes de morrer, quando ela ainda estava lúcida. Quando eu a levava nas consultas e ela ficava quieta no banco do passageiro, olhando pela janela, e eu achava que era cansaço. Ela estava planejando. Liguei para o Dr. Marcelo Alencar naquele mesmo dia. Ele atendeu, ouviu meu nome, ficou um segundo em silêncio e disse: Adriana, eu estava esperando sua ligação. A dona Neuza me disse que você ia demorar um pouco para ligar. Ela me conhecia bem. Ele tinha o testamento, registrado em cartório, em agosto, com 2 testemunhas. A Neuza tinha deixado o apartamento para mim em 70%, com os 30% restantes divididos entre os 3 primos. Era legal, era válido, era claro. E os primos já tinham iniciado o processo de inventário sem saber que ele existia. Você está ouvindo isso e pensando em alguém? Numa situação parecida que você viveu ou que alguém próximo passou? Me conta aqui embaixo. Pode ser uma palavra, pode ser uma história inteira. Eu leio tudo. Eu poderia ter ido direto para o confronto. Poderia ter ligado para o Rodrigo naquele mesmo dia e dito: existe um testamento, procurem saber antes de continuar. Poderia ter mandado mensagem no grupo da família com a foto do bilhete. Poderia ter deixado o advogado deles descobrir da forma mais constrangedora possível. Mas eu não fiz isso. Fiquei 2 dias pensando. Não porque tivesse dúvida sobre o que era justo, mas porque eu entendia que aquilo ia partir alguma coisa que nunca mais ia se juntar. E mesmo que o que estava partido já não valesse muito, tem uma diferença entre a coisa quebrada e você ser quem quebra. No 3º dia, eu liguei para o Rodrigo. Disse que precisava conversar antes de qualquer assinatura. Disse que tinha encontrado algo no apartamento da Neuza que ele precisava saber. Não disse o que era, só disse que era importante e que eu preferia falar pessoalmente. Ele aceitou. Marcamos num café. Quando eu coloquei o bilhete e a cópia do testamento na mesa, ele ficou olhando por uns 40 segundos sem falar. Então disse: isso é real? Eu disse que sim.
Ele ficou mais um tempo em silêncio. E então, disse algo que eu não esperava. Ela nunca disse nada. E no jeito que ele falou, eu percebi que não era raiva. Era vergonha. Era ele percebendo naquele momento que a Neuza sabia exatamente quem estava lá e quem não estava. E que ela documentou isso sem precisar fazer cena. Sem ligar, sem cobrar. Ela só foi ao cartório. A reunião com o advogado deles foi tensa. Houve tentativa de contestar. O advogado deles levantou a questão da lucidez da Neuza na época da assinatura do testamento. O doutor Marcelo tinha laudos médicos do período confirmando que ela estava lúcida e orientada. A gravação do celular, aqueles 38 segundos, foi apresentada como prova complementar do estado mental e da intenção dela. O advogado deles ouviu o áudio, fez uma pausa longa e não contestou mais. O inventário foi refeito conforme o testamento. Eu assinei os documentos num cartório na 3ª semana de novembro. O doutor Marcelo estava do meu lado. Os primos assinaram em separado na semana seguinte. O apartamento ficou no meu nome, 70%. Os outros 30% foram divididos conforme o testamento. Nenhum deles contestou depois da audiência com os advogados. Mas o que aconteceu depois do cartório é o que fica. O Rodrigo me mandou uma mensagem 3 dias depois. Curta, dizia. Eu entendo que ela quis isso. Só achei que ela ia nos tratar igual. Eu li 3 vezes. Pensei em responder com muita coisa. Respondi com uma linha. Ela tratou cada um do jeito que cada um tratou ela. Ele não respondeu. A Silvia, a prima mais nova, me ligou semanas depois. Ela chorou. Disse que não sabia da situação toda, que ficava longe, que se sentiu mal quando entendeu o que tinha acontecido. Ela foi a única que reconheceu. Eu não ficamos amigas, mas ficamos em paz, que é diferente e às vezes é suficiente. Com o Rodrigo e o Fernando foi o silêncio. O tipo de silêncio que a família sente numa reunião de fim de ano quando todo mundo sabe, mas ninguém fala. O tipo de silêncio que dura. Eu reformei o apartamento da Neuza com parte do dinheiro. Não para vender, para ficar. Coloquei prateleiras onde ela gostava de colocar as plantas. Comprei uma poltrona que ficou no canto que ela chamava de meu cantinho. Deixei a janela do quarto sempre meio aberta porque ela reclamava que ficava abafado. Tem noites que eu fico lá e ouço aqueles 38 segundos de novo. Não porque preciso da prova. O inventário já fechou, o documento já está assinado. Eu ouço porque é a voz dela. E ouvir a voz de alguém que você amou e perdeu é uma das coisas mais estranhas que existem. Dói e consola ao mesmo tempo, às vezes na mesma respiração. Adriana, você sabe o que você fez por mim? Eu sabia. E agora eu sei também o que ela fez por mim. Ela foi ao cartório numa tarde de agosto, com o joelho ruim e o diabetes que ela controlava mal, e assinou um papel que dizia: essa mulher importa, sem alarde, sem discurso, do jeito dela. Eu não fiz nada de extraordinário nesses 7 anos. Eu fiz o que se faz por quem a gente ama. Apareci. Fui quando foi difícil. Fiquei quando estava silenciosa e triste e não tinha nada de bonito para oferecer, só presença. A Neuza viu isso e deixou registrado. Num cartório, num bilhete dentro de um terço e em 38 segundos de voz trêmula num celular velho com a tela trincada. Às vezes é isso que basta. Se você chegou até aqui, obrigada, de verdade. Me conta uma coisa. Você tem alguém assim na sua vida? Alguém que aparece de verdade, que fica no silêncio, que não precisa de audiência para cuidar? Escreve aqui embaixo. Essa pessoa merece ser lembrada em voz alta.